Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Diga Aí Varejo, nosso podcast aqui da associação. E hoje com mais um convidado ilustre. No caso, uma convidada, Ana Rick, minha querida amiga. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, falando um pouco do varejo, falando um pouco dos desafios humanos dentro do varejo. Ana Rick é uma das nossas instrutoras aqui do nosso programa de capacitação, o SOMAR. E ela vai conversar hoje um pouco com a gente sobre inteligência emocional, sobre os nossos desafios em relação a ser mais inteligente emocionalmente, né? Vamos falar assim ao pé da letra. Tudo bem, Ana? Como é que você está? Tudo bem, Eduardo. Gratidão imensa pelo convite. Parabéns pela proposta, que é levar informação de uma forma diferenciada e com qualidade para todos aqueles que precisam de orientação, esclarecimento, tirar dúvidas. Então, é uma proposta extremamente rica e valorosa. Obrigado, minha amiga. Aquelas pílulas, a gente dá umas pílulas, né, de conhecimento para as pessoas. Minha amiga, a gente passou por uma pandemia, um processo muito difícil, né? Em todos os sentidos. A gente ficou de quarentena, ficou isolado, ficou fechado dentro de casa. Muitas famílias entraram em crise por conta disso, porque a convivência não é fácil. Muitas pessoas se descobriram quando se fecharam. E quando a gente fala hoje do mercado do varejo, onde é um mercado que, claro, ele tem hoje, todo mundo fala da junção do digital com o físico, mas a gente sabe que um não vive sem o outro. A gente tem que ter a loja física como complemento do mercado digital, ou das vendas no e-commerce e tal. Um dos grandes desafios sempre foi atendimento. Sempre foi a relação, né, cliente com vendedor e tal. E aí você tem N fórmulas mágicas de como vender mais, de como atrair cliente, venda isso, faça aquilo, 1000 cursos, 1000 propostas, enfim. E 1000 treinamentos coach, faça assim, faça assado, que dizem a você o que ditam como você deve se portar ou se comportar ou tal. Quando na realidade a gente sabe que é uma busca muito pessoal, de você se autoconhecer e você evoluir como pessoa. Porque quando você evolui como pessoa, você vai melhorar em todas as áreas, né? E uma das coisas que eu queria que você falasse, que é uma coisa que eu tenho observado muito, é que de uns tempos para cá, independente da pandemia, existe um processo na nossa sociedade chamado saúde mental. Que é uma coisa que tem pego muitas pessoas. Inclusive, eu conversando com uma colega que trabalha com RH, numa grande empresa, ela tem me dito que um dos maiores, se não o maior, motivo hoje de afastamento de empresa, que a pessoa se afasta, é por questão de saúde mental. É verdade. Ao que você, no mundo de hoje, onde a gente tem muito mais recursos, e deveria se aproveitar desses recursos, por que a gente hoje, Ana, pode considerar que a gente vive numa sociedade doente? Na verdade, o ser humano, em sua essência, é um ser de buscas. E nesse processo, ele necessita ser um ser seletivo. Essa seletividade, ela deve estar dentro dos 5 processos perceptivos. Ou seja, eu preciso selecionar o que olho, o que leio, o que ouço, o que sinto, o que cheiro, o que degusto. Na medida que busco ser seletivo, diante de tantos infinitos estímulos que o mundo possui, e essa seletividade dentro de um senso crítico, buscando o equilíbrio, que é por onde perpassa a maioria das coisas, a mente humana. Então, na hora que eu preencho a minha mente com informações ou estímulos, ou sentimentos, ou emoções, ou percepções que possuem um valor desnecessário, eu vou ter problemas, eu vou criar contextos internos de insegurança, de receios. E esses contextos podem estar ligados a preocupações, medos, irritações, raivas, mágoas. É um processo, Eduardo, extremamente complexo, porque diante também do que o mundo nos oferta, temos que ter a habilidade da resiliência em saber lidar com isso tudo,
porque nem tudo podemos excluir da nossa realidade. Exato. Temos que aprender a conviver com isso. Exato. E essa capacidade de adaptabilidade que o ser humano precisa ter em todos os 5 níveis perceptivos. Eu ouço algo, esse algo talvez não me agrade, mas eu necessito deixar esse algo fora de mim. O que digo normalmente às pessoas que me buscam, me ouvem? Tudo que estiver da sua pele, todo o seu corpo, você é revestido por uma pele. Tudo que estiver fora da sua pele, você não tem comando nem controle, apenas administra. Então, eu não tenho controle nem comando com relação a como os outros pensam, se sentem, agem, se emocionam, falam, agem. Mas da pele, toda a pele do meu corpo para dentro, eu tenho comando, controle e administro o que eu penso, sinto, me emociono, escolho o que falar e como me comportar. Só que muitas vezes as pessoas, por viverem num automatismo muito grande, elas perdem o senso crítico, o senso de real a que devo dar valor, o senso de análise de mundo e apenas viram esponjas, absorvem. Então, na hora que eu absorvo aquilo que não me serve, aquilo não vai me deixar bem. E ainda dentro do processo educativo, não há, talvez, a estrutura de preparo de mães e pais para isso, ou seja, os pais, as mães viveram situações que seus pais e mães também viveram situações que seus pais e mães. Então aí vem a avó, bisavó, cíclico. Exato. Então o karma é grande. O processo ele vai por vezes se repetindo. E eu ouvi ontem em um filme que eu estava assistindo a seguinte frase, até anotei, extremamente rica. Eu gosto muito de anotar, que a atriz diz assim: os pais e mães fazem o que fazem com o que sabem. É isso mesmo. Então, se eu só aprendi aquilo, se eu só ouvi aquilo, se eu tive só acesso àquilo, eu não tenho como ofertar ao mundo diferente. Então, dentro desse processo... Daí vem aquele termo bem cultural... Cada um dá o que tem, né? Isso, que, exato. Tipo assim, você só pode dar o que você tem, o que você conhece, o que você possui. Né? Mas aqui quero pegar o gancho de uma palavra que você citou quando fez a abertura hoje. A questão do autoconhecimento. Isso. Aquilo que eu recebo, mas que eu, olhando para mim, me pergunto o quanto isso me soma, me agrega, me fortalece, me cresce, me melhora, me equilibra, me dá saúde global, saúde holística, e o quanto eu, estando nesse formato de mais equilíbrio, não interessando se em meu entorno esteja em guerra, mas eu estou em meu equilíbrio, eu vou poder gerar equilíbrio. Eu vou poder gerar saúde para o outro que interage comigo. Então, as pessoas em predomínio, elas não são, no processo educativo, ensinadas a amar as coisas, a gostarem do que fazem. Simplesmente se colocam as crianças para brincar e ninguém pergunta: você gostou da brincadeira? O que você aprendeu com isso? Assiste um filme. Eu pergunto aos meus pacientes: Ana, eu assisti tal filme. Digo, que é bom. E o que você conseguiu absorver de positivo e o que você cresceu, até com um livro que leu? Olha, Ana, tem tanta coisa, sabe, assim, um livro é bom. Eu digo, sim, mas o que foi que você trouxe ou consegue trazer para seu cotidiano que possa crescer você como ser humano dentro de um contexto de melhoria de mundo? Porque você tem que melhorar o seu quadrado.
Então, esse ser ensinado a gostar, a fazer as coisas, não por obrigação, nem por imposição, nem por medo, nem porque se não fizer, vai ser avaliado e vai ser criticado e vai ser punido. Então, as pessoas, elas não são ensinadas a gostar de fazer. Então, lavar um prato dá trabalho, mas eu preciso lembrar que eu lavo um prato porque eu tenho comida. Se eu tenho comida, é porque eu tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro, é porque alguém paga ou eu pago. E se eu tenho isso, é porque alguém confiou em mim um trabalho. Então, existe todo um contexto que vem nesse entorno que está nos bastidores, mas que formam esse ser humano. E quando esse ser humano está dentro de uma realidade de atendimento ou de vendas, esse ser humano tem que realmente olhar para si e se perguntar: eu amo o que eu faço? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, não significando dizer que esse fazer será eterno. Lógico. Até porque nós somos como árvore em um contexto de crescimento, mas não somos árvore no contexto de fixação de local. Exato. Então nós estamos aqui para crescer e dar frutos, mas não necessariamente uma vida toda no mesmo local. Ficar no mesmo lugar. Exato. Exatamente. E nesse processo que eu preciso amar o que eu faço, eu vou ter melhores resultados, porque tudo vai fluir. A semana passada eu disse para uma pessoa: eu estou num momento muito apaixonada por mim, muito apaixonada pelo que eu faço. Eu já era apaixonada, mas agora eu estou mais apaixonada. Então, assim, estou muito feliz com tudo que eu consigo de resultado diante do investimento que eu faço em mim. Então, eu invisto muito em estudos, leituras, reflexões, análises. Eu reflito em cima das minhas melhorias, das minhas falhas, dos meus enganos, entende? Eu sou exigente comigo, mas também eu sou amorosa comigo. Então, assim, carinhosa. Mas será que as pessoas estão dentro dessa busca de se conhecer, dizer: eu vou fazer o melhor aqui, já que estou aqui, mas eu busco algo melhor ainda? E aí vem o contexto da inteligência emocional diante de tantas inteligências que o ser humano possui. E uma pessoa disse a mim: Ana, me fale um pouco da inteligência matemática. Você acredita que muita gente tem inteligência matemática? Eu disse: olha, saber matemática é uma coisa, usar inteligência matemática é outra. Fosse assim, a maioria não tinha dívidas. E sabia fazer conta. Exatamente. Então, se eu sei o que é crédito e débito, então eu posso saber matemática, mas não uso de maneira inteligência. Você falou uma coisa que é uma coisa que eu observo já há algum tempo, que muito se fala da ancestralidade. Sim. E justamente as pessoas falam: olha, você é mais parecido com os seus avós do que com os seus pais. Porque é uma coisa que vem das gerações. Então, tanto que existem religiões antigas que você reza para os ancestrais. Sim. Né? Pedindo proteção aos ancestrais, aqueles que vieram antes de você. Sim. Porque, como você falou, nós estamos aqui por uma linha. A linhagem começou em algum momento e nos permitiu, nesse momento, estar aqui nessa junção, que são muitos ancestrais. Uma imensa teia. Uma imensa teia, exatamente. E aí, quando a gente fala da questão da evolução, de você ter esse controle emocional, e você falou da gente estar numa sociedade imediatista, tudo é agora, tudo é para ontem. Eu estava outro dia tendo uma conversa e eu achei uma coisa muito interessante. Estávamos uns colegas, tinha uma amiga nossa que trabalha que é de RH, a mesma que me falou da questão da saúde mental. E ela disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse assim: eu avisei a um colega meu que ele parasse de escutar nessas mensagens de aplicativo o áudio em alta velocidade. Sim. Porque daqui a pouco ele vai se educar a não ter mais paciência de escutar uma pessoa falando com ele normal. Ele vai querer que a pessoa fale correndo. Porque ele muda a frequência mental. Porque ele muda a frequência, ele está se acostumando ao imediatismo de escuta, que ele bota lá a fala acelerada, e ele daqui a pouco está no mundo que ele... Quer dizer, a gente fica também um pouco escravo desses recursos e esquece que a gente tem que parar, ponderar, analisar, sentir e viver. A gente não pode viver essas ferramentas que nos fazem correr. Esse processo frenético. E aí, quando você chega na realidade de varejo, onde, claro, o objetivo é vendas. Sim. Você tem que vender, você tem que atingir resultados e tal.
E uma coisa que sempre foi um problema na área de varejo é que as pessoas geralmente que trabalham com vendas, você está falando aí da importância que é você ter amor pelo que você faz, dedicação ao que você faz, as pessoas fazem as coisas de forma automática para cumprir tabela ou para atingir um outro objetivo. Então, existe uma percepção no varejo de quem trabalha com vendas de que eles estão aqui passando uma chuva. Não é uma profissão, ele não quer aquilo como profissão, ele quer conseguir ele quer trabalhar em alguma coisa, quer conseguir um resultado para poder partir para o que ele deseja e almeja. Então eles sempre encaram como uma chuva. Sim. Tem pessoas que estão passando 10 anos na chuva, mas tudo bem. Então quase que nem a árvore que você falou, no mesmo lugar. Mas existe essa dificuldade. Então assim, como é que essas pessoas, o que é que essas pessoas devem primeiro fazer? Se elas se identificarem com essa receita que a gente está falando, elas despertarem. Com esse retrato. Olha, você é assim, você está no mesmo lugar não sei quanto tempo. Você não gosta do que você faz. Você está em vendas para passar uma chuva. Mas você não é vendedor, né? Se bem que tem aquela discussão que as pessoas falam, as pessoas nascem vendedoras ou elas aprendem a vender, né? Eu acho que o ser humano aprende tudo, é só ele querer saber fazer. Dedicou, aprende. Dedicou, ele aprende. A pessoa consegue pilotar um avião, um foguete para ir à lua, por que não consegue vender? Claro que consegue vender. Então, assim, qual seria o primeiro passo de uma pessoa que quer... Porque eu acho que o segredo é buscar prazer no que você faz. Mesmo que você não ache, arrume uma forma de achar. O mundo do querer é muito rápido. Exato. Porque as pessoas são estimuladas a querer e querer e querer. E as pessoas são, em sua maioria, muitas vezes, em alguns momentos, criança. Pegam aqui, quando pegam, já estão olhando para o outro. Pega o outro, já olha para o outro. Exato. E o querer, ele não tem limites. E na hora que eu não consigo ter prazer com o que eu alcanço, eu não estou tendo o devido valor com relação àquilo, eu não estou sabendo dar valor. Então, na hora que eu estou trabalhando em uma empresa, uma loja, e sou da área de atendimento ou da área de vendas, o quanto diante de ter prazer com um contexto imenso de aprendizado e de amadurecimento que eu posso me permitir, porque uma coisa é onde você quer chegar, outra coisa é o caminho que você vai trilhar, e o crescimento está no caminho, ele não está na conquista. A conquista é só uma coroação. E quando trazemos para a questão da inteligência emocional, a complexidade de variáveis que estão perpassando pela mente, pelos sentimentos, pelos interesses, pelos desejos, pelas frustrações, pelos sonhos, pelas perdas, pelos ganhos. É um emaranhado de informações e de emoções, e que a pessoa precisa ter habilidade de blindar-se. Ou seja, eu tenho que ter uma blindagem interna quando eu, no meu diálogo interno, tenho que olhar para mim e dizer: ficar triste não vai adiantar. Não vai resolver, ficar chateada não vai resolver. Isso. Ter inveja, ter ciúme, ter raiva, para quê? É um sentimento que você deve sentir. Se ele apresenta-se, sim, mas ele deve ser sentido e analisado para que você aprenda com ele e dê ponto a ele, porque ele não serve a partir de determinado ponto. Só que esse ponto é invisível. Então eu tenho que saber que eu estou triste por isso, por isso, mas eu não preciso ficar triste até a semana que vem. Então eu vivi a minha tristeza, vivi o meu incômodo, aprendi, amadureci, evoluí, cresci, passei e agora continuo. Da mesma forma que eu posso estar tão alegre que nem enxergue as pessoas ao meu redor, as necessidades que estão ali ao meu redor, entre num processo egoísta, de tanta alegria, gera cegueira perceptiva. Então, os extremos, eles são perigosos. A inteligência emocional, enquanto fórmula, ela não existe, mas ela existe no contexto do ser humano estar o tempo todo se monitorando. Por isso que o olhar para si e o analisar-se precisa ser, mas precisa ser leve. E essa questão frenética, o ser humano precisa lembrar que tudo tem fluxo.
Isso. Tudo tem fluxo. Quando diz assim, o corpo, a mente e o corpo correspondem a uma imensa orquestra. E as pessoas perguntam, como assim? Mas, na verdade, cada órgão tem um tamanho, um formato, um ritmo, um som e um objetivo. Cada órgão tem uma função e cada função corresponde a um órgão. Só que, no processo de inteligência emocional, quando se convive de maneira mais assertiva com aquela realidade, sentindo a emoção e dando ponto no devido momento que ela já foi suficiente, essa sabedoria, essa sapiência que é adquirida com o tempo. Mas tem gente que vive uma vida toda e não adquire. Não sai do lugar. Mas, ao mesmo tempo, o que é que acontece? Na hora que eu saio do meu fluxo, eu me agito. E aí vem pico de adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, do queridinho do cortisol, que em grande quantidade gera um contexto bem perigoso para a mente e para o corpo. Então, por eu isso preciso a importância de se dormir bem, né, Ana? Dormir bem. E hoje me perguntaram, Ana, você dorme quanto tempo por dia? Eu durmo uma média de 4, 5 horas. Mas você fica bem, não fica cansada, não fica bocejando ao longo do dia? Eu digo, não, porque quando eu durmo nesse contexto de tempo, eu não fico preocupada, será que isso vai fazer bem? As pessoas estão questionando tudo, sabe? Tudo. E tudo fica muito confuso. Daqui a pouco até água faz mal. Pode ser, com certeza. Então, o detalhe é como é que eu sigo o fluxo das coisas. Eu estou ali para atender um cliente. Eu chego e atender é se relacionar. Se relacionar é olhar, é sorrir, é se colocar à disposição, é doar-se, é colocar seus conhecimentos em prática. E essa leveza faz com que a produtividade aumente. Tanto é, não sei se você já passou por essa situação que eu vou citar. Uma pessoa, por exemplo, ela está precisando de dinheiro e tem alguém que a deve, está devendo, sei lá, X reais. A pessoa fica tão agoniada, tão agoniada, tão agoniada, e aquela pessoa não paga. Eu não posso hoje, não posso amanhã. De repente a pessoa relaxa, aquela pessoa chega e faz, olha o teu dinheiro. Paga. Por quê? Você deixa de pensar nisso. Porque o fluxo, eu preciso não interromper o fluxo. Entende? Então, atender, tratar bem, vender, fazer pós-venda, está dentro de um fluxo que cada pessoa precisa saber lidar com ele. Não tem fórmula mágica. Só que eu tenho que, determinadas vezes, não me preocupar tanto, mas eu tenho que me disciplinar. Eu tenho que não ser tão negativa, mas eu tenho que persistir. Eu tenho que não ser tão fixada naquilo, mas eu preciso ter foco. Então, esse ser mediano no contexto de equilíbrio, ele não tem como você dizer, faça assim que é assim. Cada pessoa, ela vai ter sua habilidade e vai ter seus diversos fluxos que, funcionando de maneira tranquila, vão fazer com que a mente, que não está aqui a cabeça, que tem cérebro, que tem um conjunto de órgãos, e a mente, que é energia, a partir das conexões sinápticas, promova um fluxo tranquilo de energia, porque a mente, ela é energia. E inteligência emocional é você dar o melhor tempero a tudo que você quer de melhor resultado. Então, qual é o tempero? Não sei qual é o seu tempero. Se você estiver tenso, o seu tempero pode não ser o melhor. Se estiver tranquilo, o seu tempero pode ser o melhor. Exato. Então, cada pessoa tem que se perguntar, quando estiver atendendo alguém, vendendo, se disponibilizando a organizar o estoque da loja, a deixar a vitrine bonita, a trabalhar em equipe, a manter a alegria no ambiente, a dar força a um colega quando precisa. Como está a minha energia? Que eu leve a melhor energia, que eu transmita a melhor energia. Ana, nessa questão de energia, uma coisa que eu sei que é percepção, porque eu não acredito que isso seja a realidade. Por que a gente tem sempre a percepção de que a energia negativa ela tem mais força do que a positiva? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Falando de loja, você trabalha numa loja. Aí as pessoas têm sempre a percepção que aquela pessoa que chega carregada, energia negativa, pesada, chateada, estressada, ela consegue contaminar o ambiente inteiro.
A gente tem essa percepção de que o ruim contamina rápido. O bom sua para conseguir, né? E às vezes, e isso também entra muito em atendimento, porque assim, a grande dificuldade das pessoas que trabalham com vendas é que chega um cliente e o cliente às vezes chega desse jeito. O cliente vai descontar naquele vendedor toda a frustração do dia dele naquela pessoa. Sim. E não tem nada a ver com aquilo. Então ele joga aquela carga negativa em cima da pessoa e a pessoa ainda tem que sorrir, falar oi, tratar bem e tentar vender alguma coisa. Por que a gente tem essa percepção, que não é real, de que a energia negativa ela corre mais que a positiva? Existem até ditos populares que notícia ruim... Chega a cavalo. Exatamente, e cavalo rápido. Rápido, depressa. E notícia boa para chegar demora. Exato. Mas também se formos, assim, observar dentro de um contexto... A percepção irreal, né? Irreal isso, né? Na verdade, ela está dentro da realidade daquele que a torna real. Entendi. É como você vê. É como a pessoa vê. É como aquela pessoa que é pessimista. Tudo é ruim, tudo não presta. E isso às vezes pode estar ligado a um processo educativo, a um contexto social, a um contexto da pele pra dentro, relacional, ou seja, como foram minhas relações. Então, se dissesse assim, vamos colocar hoje no mundo umas 100 gotas em determinados pontos para contaminar todo mundo, só de energia boa. E essa energia, ela tem que começar dentro do ser humano. Por mais que eu esteja dentro de um contexto adverso, eu vou usar a minha inteligência emocional. Eu preciso não me deixar me contaminar por aquilo, ou absorver aquilo, ou dar valor ao que não tem valor. E esse equilíbrio não vai refletir nem ecoar exclusivamente nos seus resultados em vendas, não apenas em você atingir suas metas e vibrar por isso, que eu tenho que pegar essa energia, que é a energia da gratidão, do agradecimento, mas também isso vai refletir na minha saúde, em como eu chego em casa, em como eu cruzo com as pessoas, em como eu cuido da natureza, em como eu passo por um animal e às vezes até posso comprar uma comida e dar a ele porque vejo que ele está com fome. Ou seja, eu começo a vibrar um nível de energia tão excelente, porque a minha inteligência me diz que isso me faz bem, porque quem primeiro fica bem quando a inteligência emocional predomina é você, porque você vai produzir os melhores hormônios, as melhores químicas e tudo vai estar em equilíbrio. Então, na hora que a pessoa não faz uso da inteligência emocional, deixando-se agir por impulso ou no ímpeto das emoções, ou como se diz, de cabeça quente, saiu porque na hora não consegui controlar, consequências existem. A lei da causa e efeito, ela é clara. Fazendo ou não, você vai ter resultado. Porque se você não fizer, você tem uma causa. E se você fizer, você tem uma causa. Também. Então, se eu tenho clareza, se eu tenho certeza, se eu tenho um propósito, e esse propósito, ele diz, eu vou conseguir, eu vou fazer por onde? De maneira ética, de maneira amorosa, de maneira humana, de maneira solidária, de maneira profissional, para atingir os meus resultados e ainda assim ajudar a minha equipe a atingir. Porque ajudar a equipe não é só para o líder, é para todos aqueles que formam a equipe. Pode ser a pessoa da limpeza, pode ser a pessoa da segurança, pode ser a pessoa do caixa, da embalagem, de vendas, do gestor, o dono da empresa. Ou seja, todo mundo tem que estar dentro de um único propósito. E isso, o autor Napoleon Hill, em seu livro A Lei do Triunfo, fala da chamada mastermind. Então, quando um casal, já vai se casar desconfiado, será que esse casamento vai dar certo? Mas já começou errado, né? Aí a mastermind, ela não existe, que é aquela mente que unifica de um propósito, que é a felicidade do casal. Total. Se a mastermind, ela não existir dentro de um objetivo maior da empresa, porque o objetivo é vender, mas
Quantas pessoas ficam felizes com o que compram? Então, o meu maior objetivo é ver pessoas felizes. Exatamente. Meu maior objetivo é ver as pessoas satisfeitas. Mas isso, realizadas. No contexto comercial, existe um sistema de troca. Então, a pessoa paga por aquilo. Não é? É um valor de troca. Então, isso é muito importante. Não é o dinheiro pelo dinheiro, mas é assim o prazer de dar ao outro a possibilidade de sentir prazer, de se sentir bem, feliz com aquilo. Exatamente. Não é? Então, assim, quando a pessoa ela se propõe a distribuir felicidade, tudo flui. E a inteligência... Dentro do fluxo que você falou. E a inteligência emocional, Eduardo, ela vem sendo a maior das inteligências. Porque se eu tiver dinheiro, mas não tiver inteligência emocional em saber controlar... De nada lhe serve o dinheiro. Vai perder. De nada lhe serve. Fica sem ele. Quantos já tiraram o Mega Sena vários. e hoje continuam pendendo esmola? Ô, Ana, uma coisa interessante, inclusive você aí que está nos assistindo, você que é vendedor de shopping, você que trabalha com varejo e tem a boa sorte de trabalhar aqui no Rio Mar Recife, shopping onde Ana é instrutora permanente aqui do Somar, e traz pra gente cursos maravilhosos, inclusive trouxe ano passado um curso de meditação, Foi. que é um curso que a gente vai trazer esse ano de novo. E aí entra essa minha questão. Como é importante a gente saber meditar, como é importante a gente saber temporizar o nosso próprio tempo, parar, respirar. Eu me lembro que quando você aborda a meditação, o seu ponto-chave é respiração. Sim. Que uma coisa que você falou que eu sempre achei muito curioso é que a gente não sabe respirar. A maioria das pessoas. A maioria não sabe, que a gente precisa aprender a respirar. Que tudo é a partir daí, né? Fala um pouco dessa questão da respiração pra gente, Ana. Ela é a base do equilíbrio da saúde, mente e corpo. Quando falamos dessa respiração, estamos falando da respiração consciente, da chamada mindfulness ou atenção plena. Né? Então, o ser humano, ele foi orientado ou educado a olhar para o mundo, a observar o mundo, a questionar, a criticar o mundo. Quando, na verdade, até dentro da minha formação budista, os ensinamentos são inversos. Há necessidade de você olhar mais para si, cuidar mais de si, observar mais a si, questionar mais a si. Então, na hora que eu, Ana, estou em qualquer situação, eu preciso estar olhando mais para mim para saber se estou me comportando adequadamente, falando em um tom adequado, utilizando palavras que sejam agradáveis aos ouvidos das pessoas. Eu preciso saber se a minha postura está correta até para o meu equilíbrio e a minha saúde global. Então, quanto mais eu olho para mim, mais eu oferto ao outro excelência. Exato. E eu oferto ao outro o exemplo de dizer por aqui o caminho. Então, quando falamos da respiração, estamos falando do prana, do que faz o ser humano se manter vivo. É o sopro divino. Opa. Então, na hora que você respira de maneira consciente, o seu foco de atenção passou a ser o seu equilíbrio e não o externo. Porque se eu foco muito no externo, eu posso, já esquecendo de mim, aquilo pode me incomodar. Eu estou dando tanta atenção a algo que está fora de mim que deixei de dar atenção a mim. Porque ninguém consegue dar dúbia atenção. É muita confusão para a mente. Então, a respiração... E vem aquele ditado antigo, conte até 10. Conte até 10. E as pessoas pensam que é uma brincadeira. Não, é fato. Quando, na verdade, é você desacelerar para melhor pensar, processar. Antes de fazer qualquer coisa. E antes ainda de fazer, tem uma coisa importante. A pessoa tem que pensar no que está pensando. Exato. Porque quando se pensa no que está pensando, a inteligência emocional, ela se propicia um salto quântico. Porque eu realmente vou decidir se devo dizer, como devo dizer, que palavras vou utilizar, como deve ser o tom, que emoção vou, naquele momento, usar, ou melhor, silenciar.
Tipo, não fazer nada. É a sabedoria. Então, diante de qualquer situação, para você que nos assiste, que nos ouve, respire. Respire tranquilo. Ana, mas qualquer situação? Qualquer situação. Qualquer situação. Mesmo que você esteja na guerra, não seja a guerra. Em equilíbrio, o ser humano tem uma força inimaginável. E a maior delas é o autocontrole. Porque dessa maneira você não vai magoar, não vai ferir, não vai criar marcas que não deve. E isso é um aprendizado, Eduardo, isso é uma estrada. E assim, o ser humano vai evoluindo. Então, na hora que você não acerta, não atingiu suas metas, você tem que parar e pensar. Como eu posso melhorar isso? O que devo fazer? E não reclamar. Está vendo? Não bati as metas, porque não aparece cliente, porque isso, porque aquilo. Não, reclamar não vai adiantar. E aí terceiriza a culpa para um batalhão de pessoas. Ou para a economia, ou para a política, ou para o mundo, ou para a chuva, ou para o sol, ou para... o ônibus, para tudo. Exato. Transporte perdeu, não sei o quê. Eu sempre digo às pessoas, Eduardo, eu faço até uma pergunta aqui, não é? Eu digo assim, o que é que você tem na cabeça? Muita gente diz, eu tenho cabelo, eu digo, eu sei. Eu tenho um cérebro, eu digo, também sei. Mas você tem uma coisinha muito importante que se chama informação, conhecimento. Então você é detentor de uma coisa chamada solução. Exatamente. Então, como é seu nome? Seu nome é solução. Você pode buscar a solução, mas se eu não tiver a solução, busque quem pode lhe ajudar a achar a solução, porque o trabalho em equipe ele tem que existir. Um shopping, ele existe em dois mundos. Isso. O mundo da realidade e o mundo da fantasia. E o mundo da fantasia, ele existe, sabe que horas? Na hora que você está dormindo. Onde tudo acontece. De repente você chega no shopping e vê um carrão ali dentro. Meu Deus, como esse carro entrou aqui? Eu não vejo uma porta. Esse mundo da fantasia está preparando para você ser mais feliz. Está preparando uma vitrine para que você goste e compre entre uma blusa, compre um par de meias, compre um pirulito. Mas que ali você tem que se sentir bem, é para você se sentir bem. Então existem pessoas ocupadas, interessadas e voltadas, comprometidas para que você se sinta bem, e quando você estar bem, quem chega para você atender, quem chega para você vender, você vai fazer também essas pessoas se sentirem bem. É um processo em cadeia. É uma coisa, uma se conecta... É tipo como uma corrente do bem, né? Como tem até aquele filme que aborda isso. Lindo esse filme, Ana, maravilhoso. antes da gente falar um pouco da tua trajetória, eu queria que você contasse aquela história maravilhosa que eu nunca esqueci. A gente brinca de ancestralidade e tal. Sim. Que foi sua viagem à Índia, quando você foi à Índia. E que você... Ana foi à Índia, né? Uma pessoa que... Quase um Indiana Jones, que foi lá fazer uma jornada maravilhosa, que praticamente passou um mês na Índia, né? Foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E aí teve um lugar na Índia que ela se hospedou num hotel, onde ela foi dormir nesse quarto, né? Um quarto de hotel na Índia, coisa e tal. E quando ela parou, que ela deitou na cama, que ela se deparou assim... Ela olhou assim pra cima na parede, tinha uma aranha, mas não era uma aranha. Um aranhão, né? Tipo essa aranha que a gente tá acostumado aqui. Era uma aranha indiana, daquelas imensas. Que ela olhou assim, né? E os indianos têm toda uma questão com animais. Você não pode matar uma mosca. Não pode tocar, não pode mexer, não pode fazer nada. Porque pode ser um ancestral seu. Eles falam que os animais, quando querem se aproximar de você, seja qual for a forma de bicho, ele tem alguma relação, alguma conexão com você. Então, ela disse, bem, essa aranha tá aqui, ela quer dormir comigo, deixa ela quieta aqui, né? Ana, me conta o que aconteceu com a aranha. Na verdade, quando eu olhei que vi a aranha, eu disse, meu Deus, que aranha grande. Eu disse, minha gente, tem como tirar, Ana? Nós não podemos mexer, porque aqui você não pode, assim, mexer em nenhum animal, nem matar, digo certo. E a aranha lá no canto. Mas distante, lá, né? Distante lá no canto. Da parede. Da parede, lá. Eu disse, perfeito. Então eu aí você fui dormir, eu peguei o lençol e deixei todo preso no corpo. Né? Me prendi toda, porque essa aranha, se ela vier, por cima ela passa. E no dormir, se mexer e dormir, tudo bem. Chegou de manhã, quando eu olhei, a primeira coisa, quando eu abri os olhos, foi olhar para a
A aranha foi embora e eu super, hiper Que feliz. delícia. Vá com Deus. Vá com Deus, tá tudo tranquilo. Tranquilo. Ela visitou e já foi. Exato. Então me levantei, tomei banho, troquei de roupa. Então eu disse, minha gente, agora eu vou arrumar a cama. Então quando eu fiz assim no lençol, estava a aranha e eu desmaiei. E a pessoa que estava comigo no quarto deu um grito, corre, porque a Ana Hick desmaiou, minha gente. Por quê? Por causa da aranha. E onde é que está a aranha? Na cama, dormiu com ela. E a aranha dormiu comigo, minha gente. Uma companhia assim, que realmente surreal. Não, um encontro espectral, porque assim, ela conseguiu sair dali da ponta da parede, conseguiu vir até você e conseguiu entrar por baixo do cobertor, ficar junto com você, sentir seu calor, tudo lá, e lhe fazer companhia. Ana. E não tudo foi isso é energia. E não foi só a aranha. Eu lembro que quando eu fui para o Taj Mahal, conhecer o Taj Mahal, eu fui em um local fazer um lanche e fiquei sentada assim, e havia um parapeito ao lado. E na Índia eu não vi urubu, só tem corvos. Engraçado. Corvos. Então, uns 2 ou 3 corvos, eles pousaram assim no parapeito e ficaram muito próximos de mim. E eu me mexia, até falava com ele, oi, corvo, tudo bom? Vocês, assim, qual a idade de vocês, hein? E, assim, brincando comigo e com o corvo. E o rapaz que estava atendendo ficou assim, olhando para mim, assustado. Então, eu perguntei, tudo em inglês, eu perguntei o motivo disso. Ele disse, o corvo só se aproxima de quem vai morrer muito velho. Opa! Eu disse, amém, que venham mais corvos para cá. Isso foi uma coisa boa. Menina, eu fiquei impressionada, eu fiquei surpresa. Então, assim, Ô, Ana, toda experiência era muito rica. me diz uma coisa, fala um pouco da tua trajetória. Minha trajetória... Como é que você despertou para esse lado de estudo, que você é uma pessoa extremamente estudada, enfim, você é uma papisa nesses assuntos. Maria, Mas nesses assuntos todos. Amém. De tudo, de conhecimento, de fator humano. Gratidão. Você tem essa visão. Como é que você entrou nessa área? Como é que você... Você já era desde pequena... Eu, no início... sensitiva, já estava num pé nesse mundo, outro pé no outro, já tinha todo no ginásio, um acesso diferenciado. Eu sempre gostei de sebo, comprar livros. Engraçado, ir no sebo e ver Sebo livros. e comprar livro, ver livros, eu sempre gostei. E eu lembro que eu cheguei num sebo uma vez e acessei um livro. Na hora que eu olhei para o livro, esse livro é para mim. E sempre as coisas da Índia me chamaram a atenção. Sempre te atraíram? Sempre me atraíram, mesmo sem naquela época ter internet, ter WhatsApp, ter nada disso. Só lá, Rússia ou Barça? Tem aqui para enciclopédia pesquisar. Meu pai, quando comprou uma televisão, era a terceira pessoa na rua que tinha uma televisão. Que coisa. Né? Então, observe, a televisão tinha que colocar depois de um tempo aquele bombril para poder a antena sintonizar. E era pouca coisa, era 4, 5 canais e acabou. Só. O mundo era aquilo. Era aquilo, preto e branco. Exato. Então, assim, eu sempre fui assim, buscando ler. E eu lembro que conheci um padre e perguntei ao padre assim, padre, como eu faço para crescer na vida? Ele disse, anote o que você quer e todo dia olhe. Todo dia olhe. Anote. Então eu via meu pai com dinheiro, aí eu pensava, na minha limitação, eu quero ter dinheiro. Eu via meu pai com cheque, eu dizia, eu quero ter cheque. Eu via as pessoas com carro, eu dizia, eu quero ter um carro. Eu via minha mãe, meu pai com uma casa, eu dizia, eu quero ter uma casa. Então tudo o que eu via, eu dizia, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Você anotou. Eu fui anotando e fui investindo nisso. Quando eu passei no vestibular, que comecei psicologia, eu, na verdade, eu fiz vestibular para medicina. E coloquei psicologia como segunda opção. Segunda opção. Primeiro era medicina. Medicina. E não passei. Eu passei em psicologia. Eu digo, vou ficar logo em psicologia. E fiquei. Fiz a federal. Passei na federal. E quando eu terminei a federal, que foi no dia da minha colação de grau, eu assumi um compromisso comigo. Eu quero fazer um trabalho tão bom em tudo que eu fizer, que eu quero ser sempre uma pessoa que possa ser convidada. Não pelo que eu falo, mas pela forma que eu faça. Né? Pela forma que você entrega. E aí começaram a convites. Eu passei 1 ano dando palestras de graça para que as pessoas me conhecessem. Porque logo que
fui trabalhar de gerente de RH de uma empresa, eu fui logo Você passou por convidada. recursos humanos. Passei, eu sempre fui de recursos humanos, gerente de RH, auxiliar de Sempre pessoal. nessa área. E fui convidada para dar aula. Comportamental e analítica. Fui convidada para dar aula numa faculdade. E a coisa foi crescendo, evoluindo. Então, essa questão da formação transpessoal, eu estava pesquisando uma pós, e quando eu vi a divulgação de uma pós-graduação em psicoterapia transpessoal budista tibetana, eu disse, eita, caiu Budista tibetana. Exato. Então, eu iniciei em Recife. Só que havia uns módulos que poderiam ser feitos na Índia. E o dinheiro para ir para a Índia, muito caro ir para a Índia. Né? Então, eu decidi, nessa época eu já fazia palestras e também lecionava em faculdade. Eu disse, eu vou quadruplicar a minha produção. Vou... Para levantar a verba para levantar a verba. Isso. E isso foi de fevereiro para maio. Quer dizer, de fevereiro para maio, eu juntei dinheiro. Em 4 meses? 4 meses, eu juntei dinheiro. Eu trabalhava de manhã, tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, dia santo. Direto eu trabalhava. E eu juntei dinheiro, comprei a passagem à vista, que na época, a preço de hoje foi, digamos, R$7.000. Por aí. Só a passagem. Fora estadia, alimentação, tudo. Eu tinha que levar dólar, travel check, tudo isso. Então, quando eu vi, fui para a Índia. Estava na Índia. Quando eu cheguei na Índia, que cheguei no aeroporto de Nova Delhi, vaca para um lado, vaca para o outro, aquela coisa toda. E a moeda da Índia, a rúpia. Desvalorizada, $1 na época, se não me engano, era em torno de 80 e poucas rúpias, 82 rúpias, 83 rúpias. Então, eu não entendia muito de dinheiro. Fomos a uma loja de câmbio no próprio aeroporto e eu digo, eu vou trocar dólar para facilitar pagar as coisas. Então, eu peguei, na época, se eu não me engano, parece que foi $100 e troquei. Nossa, era muita rúpia. Veio, assim, um pacote. Uma mala de dinheiro. Eu disse, pessoal, tinham 15 pessoas no grupo, de Recife só tinha eu. Eu disse, pessoal, ele trouxe logo de todo mundo, ele deve distribuir aqui. O homem disse, não, only you. Only. Esse é só esses $100. Eu digo, olha, era dinheiro no sutiã, dinheiro na calcinha, dinheiro na bolsa, dinheiro em tudo que era lugar. Porque, olha, foi uma comédia. E 50 graus na Índia. Quente demais. 50 graus. Então, foi uma viagem muito rica. Nós tivemos muitas palestras com monges. Nós tivemos um momento também de palestra com o Dalai Lama, que foi na época do Vesak, que é a da lua cheia, quando se comemora o aniversário do Dalai Lama, não é, o iluminado. E assim, só ele fazer a vibração, sabe? Eu fechava os olhos. Você ia para outra dimensão. Outra dimensão. Então, o pessoal voltou, eu ainda fiquei, fui conhecer o Taj Mahal. Então, você fez o seu fui tour. Conhecer o meu tour. Seu giro lá. Exato. E no primeiro dia, na primeira palestra com um monge, eu que gosto de falar, você sabe. Fui logo fazer uma pergunta ao monge. Fazer uma pergunta ao monge. O monge só falava tibetano. Então, o psicoterapeuta, ele morou na Índia há alguns anos e falava tibetano, inclusive já faleceu. Ele falava inglês, tibetano, português. Já foi para outra dimensão. Já para outra dimensão. Né? E eu lembro que o monge, quando eu fiz a pergunta, o monge, ele me ensinou a dizer não sorrindo. Que ele disse assim, diga a Ana, que quando Ana desejar fazer uma pergunta, primeiro ela pergunta se eu quero responder a pergunta que ela quer fazer. Eu digo, é claro. Aí eu fazia, deseja responder uma pergunta que deseja fazer? Ele, sim. Isso 2, 3, 4 vezes. Quase meio-dia, eu mais uma vez perguntei, deseja responder uma pergunta que desejo fazer? O monge disse, não. Não. Aí eu... Foi uma das melhores lições que você teve. Porque dizer não sorrindo é maravilhoso. Mas ele pediu depois para que eu passasse 3 dias sem falar. Vou passar uma atividade para Ana. Ele pediu, eu me lembro, ele pediu seu voto de silêncio. Ele disse, olha, Ana, vou passar um exercício 3 dias sem falar. Na hora eu... Você passou no exercício? E passei, e fiquei 8 dias sem falar. 8 dias. É complicado. Todo dia ele perguntava. Quando foi no último dia, ele disse, no 8º dia, ele disse, Ana, vai falar hoje? Eu... Vou. Não.
Ele disse, pode falar, Ana. Eu disse, quero agradecer, me conheço mais. Ele disse, você é uma excelente discípula. Pronto. Perfeito. Então, assim, às vezes até, digamos que eu conviva mais com você, Eduardo, e eu quero fazer uma pergunta a você. Eu digo, Eduardo, eu posso lhe fazer uma pergunta? Ou seja, eu tenho que lhe dar um tempo para você voltar a atenção para mim. As pessoas são muito imediatistas. Olha, fulano faz isso e isso. Só como é? É surdo, não ouviu eu perguntar. Ou seja, o outro não teve nem tempo de se virar para dar total atenção. Então, as pessoas querem tudo no tempo delas. Exato. Isso não é muito inteligência emocional, porque eu tenho que respeitar o tempo do outro. Então, existem fluxos. Eu estou num fluxo, o outro está em outro fluxo, dentro da sua realidade. Na hora que eu digo, fulano, eu tenho que dar um time. Fulano olhou para mim, por favor, desejo fazer uma pergunta. Sim. Então, fulano está totalmente voltado para mim e ele consegue interagir comigo, dar total atenção, assimilar, responder. Mas as pessoas hoje, elas estão no contexto emocional muito dando choque. E muito assim, né? Como o imediatismo mesmo, onde você não tem mais paciência para nada. As pessoas hoje começam num trabalho, já querem, depois de 6 meses, ser chefe do setor, qualquer coisa do tipo. As pessoas não sabem mais nem o que é construir uma carreira. Elas elas não têm mais paciência para as coisas. Não, até para se relacionar. Não, para tudo. Tudo é construção. Se você entra numa empresa, tudo tem um tempo. Se você trabalha com uma equipe de vendas, principalmente quando fala da realidade de shopping, você tem que construir uma situação. Ninguém nasce sabendo nada. Todo mundo veio aqui para aprender a fazer as coisas. E tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E esse tempo é de amadurecimento. As pessoas não respeitam mais esse tempo. Elas desaprenderam a respeitar esse tempo. Por isso que é importante você que está vendo a gente, que trabalha aqui no Rio Mar, fazer os cursos de Ana Hick, escutar os ensinamentos de Ana Hick, compartilhar dessa sabedoria, dessa filosofia, dessa grande escola que é a Ana Hick. Porque nós precisamos evoluir, precisamos estar sempre conectados dentro desse mundo em constante mudança, um mundo que mudou, que desse tempo da pandemia para cá parece que deu uma aceleração. As pessoas parecem algumas... E é curioso isso, porque muito se falava que as pessoas iam ter um despertar depois da pandemia. As pessoas iam entender que, nossa, como é importante dar valor a certas coisas e tal, que a humanidade parece que tinha parado para respirar, parar e pensar. E o que eu vejo é que as pessoas voltaram piores do que elas estavam antes da pandemia em relação à intolerância, à falta de paciência. Quer dizer, não serviu de nada a lição que a gente teve. Na verdade, Eduardo, o bombardeio tecnológico foi extremo ao longo da pandemia. Isso. Eu atendi muito, porque você sabe que eu vivia praticamente de ponte aérea, viajando, dando palestras depois no Brasil. Depois você ficou fincada. Depois eu fiquei em casa, só atendimento online, atendimento psicológico online para casais. Só terapia via Zoom. Terapia de casal, terapia sexual. Tudo via Zoom. Tudo Zoom. E o detalhe é que muitas pessoas que atendi disseram, Ana, eu vou ficar louca dentro de casa. Eu digo, não, você vai ficar louca se você sair de casa. Exato. Dentro da sua casa você está protegida. Exato. Mas eu vou fazer o quê dentro de casa? Ana? Eu fazia academia, eu digo, pulo dentro de casa. Eu fazia dança, Ana, eu digo, dança dentro de casa. Ana, eu caminhava, eu digo, caminho dentro de casa. Então, tudo você pode fazer dentro de casa. Então, as pessoas pensam que para terem equilíbrio, saúde, serem felizes, precisam estar fora de casa. E, na verdade, elas precisam estar dentro da própria casa que se chama ela mesma. Essa é a sua real casa e que você tem que cuidar. Então, assim, muita gente desencadeou depressão, ansiedade. Por quê? Porque a mente, ela acelerou numa velocidade de preocupação, de medo, de insegurança, da doença, do que vai ser, de como vai ser. Minha gente... Isso. Haja ansiedade. Todas essas doenças, Eduardo, que tivemos nos últimos tempos, Zika vírus, sei lá, chikungunya, dengue, Covid, essas gripes todas, eu não peguei nada. Nada, quer dizer nada, tomei as vacinas todas, mas não peguei nada. Por quê? Porque quando a pessoa ela busca equilíbrio, busca inteligência emocional, você aumenta a sua imunologia. Isso. Eu não sei o que é remédio, é raro tomar.
Até cheguei a tomar alguns medicamentos relaxantes musculares. Mas por quê? Porque eu ficava de 6 da manhã à meia-noite sentada, atendendo o paciente todo dia, direto. Assim, então, a coluna, Não coitada, aguenta. eu mexia lá, mexia aqui. Então, aquele foco naquele momento. Mas, assim, se precisar da medicação, claro, ela naquele momento vai fazer o que ela deve fazer, vai cumprir a missão e a função dela. Mas quanto mais a pessoa busca esse bem-estar, e o bem-estar não significa que tudo está bem ao seu redor, não. Não pense que minha vida é só um mar de rosas, Ou a de não é? ninguém. A nossa vida é um desafio, Constante. mas é superação, entende? Diária. Então, assim, santo de casa também não faz milagre. Não, nunca. Ainda tem esse detalhe, não é? Não faz milagre. Então, assim, é buscar esse equilíbrio, mas esse equilíbrio eu tenho que me comprometer comigo, eu tenho que me apaixonar por mim, eu tenho que me envolver comigo, eu tenho que buscar o meu crescimento, a minha evolução. Então, assim, a seletividade, eu sou muito seletiva com o que eu ouço, eu sou muito seletiva com o que eu vejo, eu posso ver, mas não absorvo, aquilo não me serve. Exato. Entende? Quem está ao meu redor chama palavrão, mas eu não preciso fazer uso da pornofonia. Entende? É uma opção. Exatamente. Eu estou no mesmo mundo que vocês estão, que tem tudo que vocês têm, eu tenho. Eu tenho a mesma política, a mesma economia, teve a guerra aqui, o terremoto da Turquia, teve tsunami não sei aonde, tem doença aqui, doença ali, tem mil coisas. Eu estou no mesmo mundo, só que eu estou em um contexto que eu sou seletiva. Eu ficar aqui sem dormir por X fator lá longe, não vai me ajudar. Não vai nem me ajudar a atender vocês, nem fazer um bom trabalho aqui. Mas na hora que eu peço a Deus que ajude as pessoas e, de alguma forma, envio donativos, eu faço deposito um dinheiro, mando uma ajuda de alguma forma, eu estou fazendo parte do processo de melhoria. Se eu cuido da pessoa que está do meu lado, eu estou ajudando o mundo a ser melhor. Se eu não, assim, sujo a praia, eu estou tornando o mundo melhor. Eu tenho que cuidar do meu quadrado. Se eu atendo, na hora que Eduardo diz, Ana, faz uma palestra aqui, eu tenho que atender esse cliente com excelência. Eu não chego na hora e sou pontual porque ele vai gostar. Eu vou ser pontual porque me faz bem. Isso. Não porque a empresa cobra, não porque eu assumi um compromisso que tem que chegar aqui 3 horas da tarde. Não. Eu vou chegar antes porque, para mim, isso vai me ajudar em todo o processo. Então, é fazer as coisas porque é o seu compromisso com você, com a sua excelência, com o ficar bem, o se sentir bem. Agora, por consequência, a outra pessoa vai se sentir bem. Então, a gestão da empresa que você trabalha vai ficar feliz, os clientes vão ficar felizes, seus colegas de trabalho vão ficar felizes porque você distribui felicidade. Aí contagia. Contagia. E é aquela coisa, né? Seja a transformação que você quer ver. Exato. Isso é o ponto. É. Então, ser feliz não é estar sem gripe ou estar com dinheiro. Porque tem tanta gente com dinheiro que não está feliz. Então, dinheiro não é felicidade. Não é? E felicidade não é algo que você busca, mas é algo que você vive. Isso. Então, agora, eu estou feliz porque, nesse momento, eu tenho saúde, eu tenho equilíbrio, eu tenho pessoas que gostam de mim, eu posso buscar mais, eu estudo. Então, o que é que, nesse momento, me deixa feliz? Tem uma coisa que eu escutei uma vez que é o seguinte: que problema é algo que você cria. Vida é algo que você vive. Exato. Então existe uma diferença aí. Sim. Entre as duas coisas. Ana, eu quero te agradecer. Gratidão, seu tempo, digo eu. pelas suas palavras sábias. A gente quis hoje, nesse nosso episódio do podcast Diga aí Varejo, trazer uma percepção mais profunda da questão humana, da questão do que é você no seu ambiente de trabalho, o ambiente que você habita, como você se relaciona com as pessoas. É importante que você busque isso. E o bom é a gente saber que a gente tem a Ana Hick aqui com a gente no Somar. Então vocês têm acesso à Ana Hick, vão poder compartilhar com ela desses momentos, desse aprendizado, dessa sabedoria. E até um próximo encontro. Mais uma vez, muito obrigado. Gratidão. A vocês, muito obrigado pela audiência. A gente
fez mais um podcast aqui dos estúdios da LSR, Associação de Lojistas do Shopping Rio Mar. Um forte abraço e até a próxima.